Olá, tudo bom com vocês? Começa agora mais uma edição do programa Sertão Inovador. Eu pelo menos sou bastante satisfeito de fazer parte desse projeto. Você também, você é minha inspiração, tá sempre me inspirando aqui, porque tem um lado alguém que pesquisa, que estuda, tá lá na academia, querendo trazer coisas novas, vai ter outro que tá no balcão, tá lá na lide, sujando as mãos de graxa. No batente. No batente. Aí a gente vai complementando, né, Sim. as nossas visões e a gente traz alguns conteúdos para vocês. A gente traz sugestões de livros, como esse aqui, por exemplo, que estou trazendo para hoje. Trazemos convidados para que a gente possa ir complementando conhecimento com prática e com vivência, porque inovar, para mim não mudou o conceito, continua o mesmo, até agora não mudaram não. Inovar para mim é comportamento. Quer dizer, o inovador ele já tem esse comportamento. Às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue, mas dentro dele ele é inquieto, ele é inconformado, ele está sempre querendo melhorar alguma coisa. O inovador, ele chega nesse programa, ele já achou um bocado de coisa aqui para querer melhorar. Ele visita, ele está em qualquer lugar, ele está sempre procurando, né, melhorar. Porque nada é tão bom que não possa melhorar. Até hoje eu só encontrei uma pessoa que não precisa melhorar em nada. Deus. Aí Soberano. Descendo para o planeta Terra, meu amigo, não tem um Bill Gates, Elon Musk, pode ser quem for. O ser humano pode sempre estar melhorando. E eu citei duas pessoas aqui, o próprio Bill Gates e Elon Musk, são demonstrações de nível global, uma turma que está num patamar meio fora do comum, do normal, fora da curva, que demonstram para nós justamente esse tipo de pessoa que, por que a gente não pode fazer diferente? Por que não pode melhorar? Quem disse que um foguete que sobe, ele não pode dar uma ré? Ele podia descer de ré. E aí a NASA ficou, você tá louco, que conversa... Cada foguete que vai é 100 milhões de dólares que não volta, que vira lixo. Ele disse, não, os meus vão voltar. Não sei até quando. Aí o cara foi lá e conseguiu. Não ele, né? Claro, uma equipe, um time, etc e tal. Pois bem, são essas pessoas que eu me identifico um pouco com isso, sempre fui assim, acho que você também tem um pouco disso. Os nossos convidados acabam ficando um pouco parecidos também, são pessoas que são assim. E juntamos aqui conhecimento com network, com conexão, com um pouco de teoria, um pouco de prática, tudo junto e misturado. E estamos aí já na edição 70, eu acho que já vai em 70 e lá vai fumar. Seja bem-vindo, meu nobre. Vamos para mais uma edição e já vou deixar você para apresentar o convidado. Mais uma edição, né? Satisfação aqui, gratidão a Deus por esse momento, por estas quintas-feiras, né? Nós estamos aqui. Tenho aprendido bastante. O professor Radamés disse que eu inspiro ele. E eu estou na sombra dele. Estou lhe inspirando na sua sombra, viu, professor? Mas é isso aí. O professor falou sobre conexão, né? Impossível da gente crescer, inovar, se a gente estiver sozinho. Não tem como, professor. A gente tem que viver o livre-arbítrio que Deus nos dá e pedir a Deus sabedoria, né? Para viver esse livre-arbítrio, que é muito bom, a liberdade. Sim. Né? E eu vi outro dia, tem um cliente, amigo meu, que ele tem caminhão e ele roda o país inteiro, e aí ele preso nessa liberdade. Legal. Né? Preso nessa liberdade, a frase que tem que ele gosta. No para-brisa do carro dele. Para-choque. Na frente lá, no para-brisa lá. Sim, preso na liberdade. Então que nós possamos ser um prisioneiro da liberdade. Né, da liberdade, né? E sempre com foco ali, colocando Deus no centro. Quando Deus está no centro, então a gente está aqui, a gente tem uma visão assim, panorâmica, uma visão 360 e não tem como dar errado, não. Né? Mas sem mais delongas, sem mais conversa, estamos aqui com um convidado que eu também tenho um respeito por essa pessoa, uma admiração por ele, pela sua trajetória, pela pessoa que ele é. Seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo, meu parceiro, Evandro Uniservice. Não é isso? É verdade. Bom dia a todos. Eu estou aqui tentando me conter da alegria, da satisfação de estar aqui, né, pelo convite do nosso querido Radamés e também de Artêmio, né, que com certeza teve a sua aprovação também. São duas pessoas que eu admiro, duas pessoas que são referências para mim, cada um nas suas atividades, e para mim é motivo de alegria e gratidão estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado à audiência também, né? É isso aí. Muito bom.
Antes do CNPJ vem quem? O CPF. CPF. Então, Não existe um CNPJ sem um CPF, não. verdade. Ainda não, né? Estão tentando aí com o IAS, mas por enquanto não. Não existe. E se o CNPJ só é bom se o CPF for bom. Ele é reflexo, né? É a base ali, né? Isso é bíblico também, né? Porque diz assim: o homem é a imagem e semelhança de seu Criador. Criador A empresa acaba se tornando a imagem e semelhança do Criador. do Criador. Verdade. Fala um pouquinho então, sobre você, Aprendi mais uma hoje com o professor, viu? Não tinha parado ainda para fazer essa analogia, não. Ele faz a gente refletir, né? Ele é meu filósofo, né, também. Então fala um pouquinho sobre você, para a gente conhecer um pouco quem é Evandro, se é de Mossoró, não é? Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo. Porque muitos não são, e os que são percebem essa chegada de tanta gente que veio para a cidade e mobilizou essa cidade, né? Mas fala aí um pouquinho para nós. Pois é, professor. Sou de Mossoró, inclusive algumas pessoas já me fizeram essa pergunta, mas você é de fora, né? É porque, assim, eu creio que neste processo de desenvolvimento da nossa cidade, que Artemio vem acompanhando isso aí, né? Já é uma referência no segmento dele. Ele, com certeza, por ter começado a empreender muito antes que eu, né? É um professor também, uma pessoa que, de fato, eu me inspiro, né? Pela generosidade, pelo homem, já que tá falando de CPF, vamos falar de CPF, pelo homem que ele é, né? Coraçãozão gigante, sempre cabe mais um. Já me fizeram várias vezes essa pergunta se eu sou de Mossoró. Porque pelo desenvolver da cidade, via-se que às vezes um pensamento retrógrado, às vezes dentro da própria cidade, que não tinha aquela mente realmente de inovar, de empreender, de enfrentar, né? E aí eu sempre respondia que sim, né? E alguém dizia, mas isso é diferente, né? Eu tive inclusive uma reunião com o Edilson Godeiro, né? Sim. Eu nunca esqueci das palavras dele, porque para mim também é uma referência na nossa geração. Dúvida. Ele olhou para mim e disse, um dia você vai ser um Edilson Godeiro, porque você pensa fora da caixa. Em um momento que eu fui atender o carro dele, né? Para mim pegar aquele carro dele que ele tinha lá, que ele é o xodó dele, para mim foi um troféu que eu não queria nem cobrar. O prazer era só ter recebido ele, né? Então sou de Mossoró, boa parte da minha vida morei na zona rural, né? Por isso que eu sou apaixonado pela zona rural, por bicho, por animais. Isso traz muitas memórias boas, né? E fiquei ali até os 18 anos na zona rural, casei, fui morar na zona rural. Qual era o nome da lá comunidade? A maioria do tempo foi lá no sítio Camurupim, né? Ali perto de Lagoa de Pau. E morei muito tempo lá. Casei, ainda morei 3 meses com minha esposa lá, né? Não sei quem tinha menos juízo, se era eu ou foi ela que foi morar comigo lá dentro dos matos. E vim para Mossoró e assim, as lembranças que eu tenho de Evandro, é um cara que com 8 anos de idade estava vendendo doce de leite no meio da rua. Né? Batendo nas portas, é o doce. A história dos empreendedores se repete. Se repete. 8 anos não era mais que isso. 8 anos de idade, para ajudar minha mãe, ela fazia o doce de leite, eu saía nas portas vendendo. E quando casei, não tinha ainda algo que assim que eu vejo na minha trajetória, que precisou um pouco, foi de um planejamento, porque as minhas coisas foi tudo assim meio que na raça mesmo, na tora, né? Eu lembro que quando casei não tinha um emprego, mas fui vender rede no meio da rua, né? Peguei uma bicicleta que a minha esposa trouxe da casa dela. Evandro, você falou zona rural. Qual era a zona rural aqui, moço? Sítio Camurupim, próximo à Lagoa de Pau. Só pra gente, então era aqui próximo. Sim, aqui, né? Próximo, E aí eu estudava em Mossoró e ao final da tarde ia pro sítio. Aí voltava, meu pai e minha mãe sempre teve comércio em Mossoró. Comércio assim, empreendia, né? Não era um comércio, sempre fazia um negócio. E aí fui vender rede, digamos, casei hoje, lhe conheci, Artemio, me ajuda, casei agora, comprou uma rede. Não, tô podendo, eu parcelo para você, um pano de prata, alguma coisa aqui. E aí eu fui montando uma carteira de cliente e de contas a receber. E aí consegui, para a glória de Deus, construir minha casa própria, eu mesmo construindo. Aí fui servente para não pagar, porque não tinha, não é porque não queria pagar, não é porque não tinha. E assim ainda era novo, né? Ainda era novo, próximo, e era próximo à casa lá a casa que parece uma chácara, né? Ali na Abolição. Sim. Né? Era próximo ali, na Querubina Maria, na rua do Clube da Cosene. Cavei alicerce,
Fui para esse evento e fui uns pedreiros, por isso que eu acho que a casa não ficou muito boa, porque não tinha condição, enfrentei lá. E para resumir aí, essa parte do CPF, quando eu casei, isso em 2004, eu tinha levantado a casa, né, logo depois, 6 meses depois, 7 meses, e fui para dentro da casa, professor, não recomendo para ninguém, viu? Aquela questão lá, né? Não, não siga. Mas fui sem porta, sem janela, sem piso, sem energia, sem água, sem janela, sem nada. Aquela região era habitada por muito animais, e eu lembro que eu coloquei 2 taubas assim na porta para o gado não entrar. E fui para dentro. Fui para dentro. Isso é recente, viu? Recente. Nós fazem 21 anos já do matrimônio, 21 anos. E aí, assim, fiquei ali literalmente 1 ano sem água, que aquela região ali não tinha água, era no tambor mesmo, pegava. E, ainda hoje é ruim d'água lá? e uns 3 meses sem energia. E a mulher lá comigo. Aí não tinha dinheiro para comprar um armador, furei a parede e coloquei um pauzinho do outro lado, uma cordinha, tudo certo, né? O caminhoneiro sabe aí, né? O que é que nós estamos conversando, para dormir em qualquer canto de todo jeito. E aí Deus honrou. E aí foi profissão, depois disso, desenvolver... E aí foi quando me apareceu uma oportunidade lá na empresa que eu trabalhei durante 10 anos, que inclusive foi uma escola, sou muito grato à empresa e aos meus patrões, né? Tanto é que o sentimento realmente era de pai e filho ali, pelo menos da minha parte, e eu creio que da deles também. E aí veio uma oportunidade para trabalhar. Aí a minha trajetória, sítio, informalidade... Não era conhecido. A vaga, motoboy, não tem problema. Para quem juntava com medo de porco no meio da rua, vendia doce de leite, vendia redes, aí para mim era um luxo, né? Andar de moto. Mas eu sabia o que eu queria. Eu me lembro, Artêmio, que desde o dia que eu entrei lá, eu sabia o que eu queria. Só que assim, houve uma relutância. Porque apareceu o quê? De motoboy, que na época, trazendo para a realidade de hoje, ganhava R$ 1.600, mas na verdade não era 330. O salário na época era 330. E eu tinha uma moto que a prestação era 270. 330, quando deduzia, eu recebia 300, sobrava R$ 30. Não dava nem para me colocar gasolina para ir trabalhar. Eu vou comer como? Vou pagar energia como? E aí houve uma relutância, na época eu lembro com minha esposa, que mulher de Deus teve uma visão na época, Deus tem negócio nesse projeto. Como Deus tem negócio nesse projeto? Eu ganho aqui, na época, eu ganhava, como se fosse hoje, quase 3 salários. Né? Vendendo rede e trabalhando de mototáxi para cima e para baixo, como é que eu vou voltar para ganhar um salário com a prestação da moto 270? Só que aí, contrariado, eu cedi, fui, e ali Deus me abençoou de forma extraordinária. Fiquei 1 ano e 8 meses sendo motoboy. Depois tive a oportunidade de ir para o estoque, depois ser vendedor, depois fui gerente de venda de peças. E depois, para a glória de Deus também, na minha carteira saiu lá gerente geral. Me tornei gerente dos meus gerentes. Né? No ápice lá, nós tínhamos 280 funcionários. Era gente demais. Né? Tinha filiais em Natal, em Fortaleza. E era uma coisa que, assim, Deus ele honrou tanto esse propósito lá, que Artêmio, como a gente falou aqui nas entrelinhas, antes de entrar no ar, né? Foi um parceiro que surgiu lá atrás, né? E que, assim, vou dizer de novo, não por estar na frente dele. Quando eu falo nesse aspecto, você para mim é exemplo. É um cara que ele cresceu de forma orgânica e foi furando a bolha. Foi furando a bolha. Eu me lembro de um dia que Artêmio chegou lá para conversar, foram muitas conversas, mas teve um momento que ele chegou para buscar uma oportunidade. Né? Eu estou aqui e tal, me dá uma oportunidade, que tinha outros fornecedores também. E ele foi uma pessoa que a referência que eu tenho é que ele sempre só prezou de uma oportunidade. Né? Ele fez o trabalho bem feito, e foi me dado a oportunidade. E foi lhe dado a oportunidade. Interessante. Evandro falando aí, eu tenho na mente aqui o cenário. Exatamente. Você no finalzinho da tarde. Isso, foi isso mesmo. Registrado, né? Não é exagerando não, mas estou toda arrupiada, porque foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu só quero uma oportunidade, vai ter oportunidade. Porque na época me foi dado esse poder de dar essa oportunidade, né? Eu estava gerente ali. E aí ele agarrou a oportunidade e nunca mais saiu. Mas por quê? Não por apadrinhamento, né? Não por ele chegar como um mal... assim, é um mal tão grande que existe, no sentido assim, o que é que você pode me dar?
Não, eu tô dando a oportunidade, você vai me dar o quê? É, Mas eu posso olhar nos olhos dele, sem dúvida. 10 anos que passei lá, nunca houve um Não. contraponto e dizer, você vai me dar o quê? Não. O que é que você pode fazer por mim? Não, eu quero a minha parte. Ele chegou e ficou por mérito próprio. Isso é o massa. Você pela meritocracia. Eu estou aqui pelos meus méritos, né? E foi assim que eu cheguei lá também. E fiquei pelos meus méritos. Alguém não entendia. Eu tenho certeza que eu sentia isso, né? Deus me revelava também que assim, incomodava muita gente. Porque, ora mais, um camarada vindo do anonimato, chegando para ser liderado e depois passar a liderar, chegar a um ponto de chegar a nota de Artêmio lá, o patrão só paga se tiver minha assinatura. Não, vai lá pegar, não tem a assinatura dele. Então, assim, para mim isso era honroso, né? E eu louvo a Deus pela escola que eu passei. E foi um ciclo de 10 anos, na verdade, com 9 anos. Uma faculdade remunerada. Com a faculdade remunerada. Com 9 anos, meu ciclo lá encerrou. Deus me direcionou para isso. Eu cheguei para o meu patrão para conversar com ele, que de fato foi um pai, né? Me encaminhou ali. O pai dele também foi um cara assim que eu entendi. Eu entendi ele e ele me entendeu. A gente se tornou, diga assim, eu entendi porque era tido como alguém, por ser idoso, a cultura, né? Era alguém que era tido como alguém de difícil relacionamento, mas eu consegui, né? Ele se tornou. Todos os aumentos que eu tive, para você ter ideia, quem me deu foi esse camarada que era tido como difícil. Ele via ali dentro, né? Ele conseguia ver ali. E 9 anos encerrou. E outra, eu conto isso porque também para mim isso é coroa, né? É honra. E eu lembro que quando eu cheguei para contar que meu ciclo tinha acabado, que eu estava indo, disse a ele o motivo, que Deus tinha me entregado o projeto da Uniservice, né? Por isso que aí onde entra a questão também, não foi algo que eu montei, que eu inventei, Deus me mostrou. Por vezes, Artem, por vezes, eu perguntei ao Senhor, mas não tem como, porque eu me projetei para ser missionário. O sonho da minha vida não era montar a Uniservice. O sonho da minha vida não era montar um negócio. Meu sonho era trabalhar integralmente no reino de Deus. Na obra de Deus. E aí eu pensei algo. Deus me entregou esse algo, mas dentro de uma empresa. Né? Aí é onde entra a construção da coisa. Houve uma fundamentação. E no começo eu relutei, briguei mesmo de discutir com Deus no sentido de conversar. O meu pastor presidente na época me deu essa palavra, eu também não aceitei. Não, pastor, não pode, eu não quero negócio de empresa não. Que empresa? O meu pensamento na época era um pensamento ainda muito pequeno relacionado a isso. Eu entendia que a empresa era ganhar dinheiro, era ter status, e isso não me preenchia. Status nunca me preencheu. Né? Posição nunca me preencheu. Né? Então isso nunca me motivou. Eu precisava ter uma motivação. E é quando eu entendi que aquele chamado de Deus era para a obra, aí eu entendi que eu estava dentro do propósito. Aí eu cheguei para Fábio, contei para ele meu projeto, né? Disse a ele o que eu queria, que era uma oficina também. Honrei ele, disse, não vou começar no seu segmento, vou começar em outro nicho, né? Depois a gente expandiu. E a minha coroa, que justamente que eu digo que eu me alegro, é porque ele olhou para mim e disse assim, depois de a gente ter uma conversa e querendo relutar, e ele viu que eu estava convicto, ele disse, eu quero só lhe pedir uma coisa. Eu disse, peça. Se eu tiver o meu alcance, ele disse assim, eu preciso que você pague um aviso de 1 ano. Eu preciso que você pague um aviso de 1 ano para que eu pudesse devolver a empresa para ele. De quanto o relacionamento que eu desenvolvi com ele era de confiança ao ponto que era tudo na minha mão, né? E aí fiquei lá 1 ano, literalmente 1 ano, né? E na época também muitas dificuldades, 2015 ali as empresas elas passaram um colapso muito grande, né? E aí foi entrado um consenso ali também que já não tinha condição de pagar o que eu ganhava, foi estipulado outro valor, eu aceitei também, né? E saí lá de cabeça erguida, de forma honrada. Então assim, isso é a minha trajetória pessoal, CLT, e depois de 1 ano, voltei na sala dele, bati, não comentei mais sobre o assunto, não falei. 1 ano depois cheguei, ei, faz 1 ano hoje. Ele estiver ouvindo, ele vai lembrar disso, que aí ele disse assim, 1 ano de quê, homem? Eu sou 1 ano que a gente conversou. Homem, essa mulher está com essas ideias, vamos trabalhar, as coisas já estão melhorando, já vai... Eu disse, amigão, eu sou grato a Deus, inclusive, repito, sou grato a Deus pela sua vida, pela oportunidade que você me deu, por tudo que você me ensinou. Se eu estou aqui hoje, tem você aqui na essência, né? Muitas coisas você me inspirou, pode ter certeza.
Mas eu disse, a partir de hoje, eu não fico mais nenhum dia. Tá aqui a chave, quem abrir e fechar era eu, tá aqui o celular, tá aqui o notebook, e de mim o que fica é a gratidão por tudo que você me ensinou e por tudo que eu aprendi aqui. Então, aí teve esse outro intervalo, né? Da CLT, digamos assim, né? E assim, também uma deixa que eu queria deixar para as pessoas que estão ouvindo aí é que empreender, você empreende onde você estiver. Eu sempre fui empreendedor. Quantas vezes, Artemio, alguém chegou e disse, você é filho dele? Aí eu dizia assim, não. Mas você é da família? Também não. É porque você trabalha aqui como se, meu irmão, se é para fazer, faça bem feito. Né? Literalmente, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Teve um dia que eu lembro de uma situação que eu disse assim, eu tenho que sair mais cedo hoje. Então, tranquilo, tinha saldo na casa, né? Aí, tranquilo, sem problema. Aí saí de que hora? Não, de 6h30 eu tenho que... 6h30, imagina. Pedindo para sair mais cedo, de 6h30. Né? Então, assim, uma coisa que eu saí foi com um sentimento de dever cumprido. Não ficou nenhum débito de dizer assim, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito, não. Eu sempre fui muito intenso. Isso às vezes prejudica um pouco. Às vezes nos penaliza um pouco essa intensidade, mas é isso. Tudo depende do ponto de vista, né? Se você está entendendo que aquilo ali não está... Sim. Você passou 9 anos, acredito que você não chegou a atrapalhar, vamos dizer assim, no seu relacionamento, na sua vida conjugal. Se tivesse atrapalhado como a pessoa que você é, você teria conversado, teria saído. Sim. Vai tudo dependendo do ponto de vista. E assim, você plantou, querendo ou não, você plantou e hoje você está aí, está colhendo, né? E é normal, é natural. O que aconteceu com você foi a ordem natural das coisas. Parecido também com o que aconteceu com você. Com o que aconteceu comigo. Parecido com a grande maioria. Porque né? quem trabalha olhando para relógio, quem não tem compromisso, dificilmente ele vai galgar outros pilares, outros patamares, ou até mesmo... E se ele empreender, mas vai ter mais dificuldade, né? Porque se você não zela o que é dos outros, dificilmente vai zelar o que é seu. Tem aquele negócio, rapaz, ele não tem cuidado com o que é dos outros, vai ter cuidado com o que é seu, né? Uma coisa, Artemio, assim, que eu queria também colocar assim, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu queria tanto empreender, queria tanto montar um negócio, e assim, cara, empreenda onde você está. Né? Às vezes há um senso de frustração, professor Radamés, de tipo assim, não, porque eu não montei, porque não é meu. Oxi, como assim? Esse é um equívoco, digamos assim, educacional. Porque não temos um apoio na escola para ajudar os estudantes a serem empreendedores. O estudante, ele estuda por causa da prova, ele não estuda por causa da vida, para aprender para a vida. Nossos alunos estudam isso. Eu estou fazendo um trabalho lá em casa de desconstruir, literalmente, a mentalidade equivocada que o modelo educacional brasileiro tenta construir na cabeça, que já foi construído na minha. Nós aqui já somos sobreviventes, e eu falo dessa forma mesmo, porque o modelo é um modelo vitimista, o problema é na matéria, o problema é do professor, o problema é do livro, o problema é dessa escola, o problema é sempre dos outros, e o estudante não percebe que é ele que... O problema é dele, meu amigo. Os livros estão aqui na sua frente, igual para todo mundo. Aquela ali tirou 10, aí tu está reclamando do professor porque tu tirou 7. Vai aprender a ser humilde e estudar porque alguém estudou e alguém tirou. Então, é todo um processo. E isso você passa um dia num processo seletivo e vai trabalhar para alguém. Aí acaba levando este modelo de achar que se na escola você tinha um professor, agora você tem um chefe. Então a culpa é do chefe. Na escola você tinha uma escola que não dava apoio. É a empresa que não dá apoio. Na escola tinha um colega que tirava... Esse outro... Você vai meio que... É um modelo não muito interessante. E o que você falou, eu tenho batido na tecla aqui, desde que a gente começou o primeiro programa, e desde quando eu fui fazer minha graduação. Meu TCC de graduação foi... O título é lá, Intraempreendedorismo. Porque eu via isso em mim, né? Aí eu resolvi pesquisar e escrever que empreendedor é comportamento. Isso. Empreendedor não é ser empresário. Exatamente. Tem muito empresário que não é empreendedor. E tem empreendedor que não é empresário. E tá tudo bem. Porque são objetivos diferentes, mas o comportamento é o mesmo. Ir atrás, lutar, buscar, incomodar, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que se acha fracassada, se acha uma pessoa que não alcançou os seus objetivos porque não conseguiu montar um negócio. Você já pensou um negócio desse?
Essa é uma culpa desnecessária. Desnecessário. Eu tenho um entendimento hoje claro que empreender é chamado. É. Minha esposa, até minha esposa, ela chega para mim às vezes e diz assim, qual é a vantagem? A minha resposta para ela é, no dia que eu descobrir, eu terei o maior prazer de lhe dizer. Porque quando eu digo assim, qual é a vantagem, é porque assim, quem empreende no Brasil, dentro daquilo que deve, dentro das linhas, como dizem aí, meu irmão, é pancada indo e voltando. Não tem esse negócio, não é só indo, é indo e voltando. Para você trabalhar de forma idônea, honesta, né? Não é fácil. Não é fácil. Artemio aí, ele pode falar muito bem sobre isso, né? Empreender. Quando eu já disse aqui também que, rapaz, você é o quê? Você é empreendedor? Rapaz, cuidado que esse cabo é valendo. Porque, né, para ser empreendedor mesmo, ele não tem medo, né? Ele é responsável, né? Ele é competente, né? E quando diz assim, rapaz, que aí vem a diferença do CPF pro CNPJ, né? Que aí o CPF, se o camarada não for bom, mas ele dura um bocado de tempo, né? O camarada tem 30 anos e é largado, né? E o CNPJ não. O CNPJ ou ele é ou ele não dura. Exatamente. O CNPJ ou ele que é bruto o ambiente. Ou ele é bom ou ele não dura. Todo mundo quer o comércio, mas o comércio não quer todo mundo. E para ser empreendedor existem os níveis. O nível de empreendedor, né? Tem aquele empreendedor que é só empreendedor. Mas para a gente associar hoje o empreendedor com inovação, que é um empreendedor inovador, né? Que é o programa, né? Sertão Inovador, né? O empreendedor precisa ter os níveis dele. Empreendedor tá ali no operacional, faz tudo, mas aí ele tem que ter os níveis. Aí passa para ser gestor, né? Ele é empreendedor, mas ele está tendo uma visão do negócio para quê? Para fazer a gestão. Porque se você não se desprender isso também, você mesmo sendo um empreendedor bom, tem ideia, tem visão, mas se você não tiver tempo de ver o seu negócio, porque quando você está focado ali, você não está vendo o seu negócio. Você só vai conseguir ver o seu negócio quando você passar a ter gestão. Que é números, que é clareza, né? Aí existe ainda o empreendedor que é gestor, mas é um gestor operacional. Sim. E aí, esse assunto aqui, aí vem o empreendedor, gestor estratégico. Aí quando você já está nesse nível de estratégia, aí você vai puxando pessoas ali, conduzindo pessoas, né? Que aí você já passa a ser um líder empreendedor. Sim. Né? E aí é fantástico, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Tem uma história semelhante à sua. Comecei muito cedo também no comércio, já fui direto pro comércio, para balcão, né? Já fui fardado já, né? Na época, com 12, 13 anos, você podia trabalhar no comércio. Né? Abri o meu primeiro CNPJ com 21 anos de idade. Né? Então, é uma vida. Uma coisa, Artemio, que eu queria trazer aqui, que para a mesa aqui também, para as pessoas que estão assistindo, e para a gente também haver essa reflexão, que eu tenho inclusive conversado muito com o professor Radamés, que tem sido também alguém que tem me ajudado a direcionar a bússola em algumas coisas. Qual é um ponto muito crítico que eu queria trazer aqui para a mesa aqui, para a gente que empreende? Para a gente que empreende e que é cristão, certo? É uma pauta aqui que é bem interessante, né? É bom delimitar, né? Porque tem os que... que é cristão. Porque, assim, nós que empreendemos que é cristão, eu trago até o desafio, assim, que é mais ou menos um cristão entrando na política. Que a política é algo bom, é algo abençoado, foi inclusive constituído por Deus ali, né? José foi governador do Egito, Deus instituiu. Mas a responsabilidade de um homem desse, de representar alguém que Deus levantou. Então, assim, empreender, ser um empresário salvo, no sentido assim, que faz a vontade de Deus, que anda onde deve andar, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Não é fácil, não. Eu não encontrei um dia fácil. Porque, assim, tudo que vocês colocarem... Eu assisto os podcasts de vocês, né? Vão, inclusive, comentar lá para vocês verem que eu sou... mas eu assisto. Né? Essa questão da inovação, a questão de renovar, de tudo aqui, tudo isso tem que estar no nosso dia a dia. Não tem como você empreender sem... Mas antes disso tem que haver o quê? Um direcionamento.
da parte de Deus. Por isso que eu digo que empreender é chamado. Para que Deus lhe levantou, Artem, para empreender lá na Cardan? Para que Deus me levantou para empreender lá na Uniservice? Para quê? Para me ser tido como um sonegador? Para as pessoas olharem e me ver como um mau patrão, alguém que anda gritando os funcionários, maltratando, né? Alguém que anda recebendo propina para poder fechar um contrato. Amanhã na capa do jornal, aí, ó, o dono de lá, tal, não sei o quê. Então, assim, é algo que é muito complicado, muito complexo, porque você está num posto que quem lhe colocou foi Deus. E, na verdade, nós somos mordomos. Sim. É onde vem a questão de quem é a Cardan Peças. Artem está mordomo, está comandando, está à frente. Mas, na verdade, foi Deus que entregou isso para ele. Sem dúvida. Como estamos cuidando daquilo que Deus nos entregou? Né? Como eu estou tratando aquilo dali? Em algum momento eu quis levar pelo lado humano. Ei, amigo, se a gente for falar disso, a gente amanhece o dia. Eu vou tocar aqui, a gente tem que fazer isso, faz aquilo, não sei o quê. Meu amigo, você pense no nó que eu me envolvi. Eu tenho um testemunho grande para falar sobre isso, que em outro momento, em outra oportunidade, até fora daqui, a gente pode conversar. Que eu quis levar a coisa, tipo assim, mas fulano não faz, Beltrano não faz, mas as coisas não é assim, mas fulano não é assim. Mas aí é onde vem a questão. A empresa não é minha. Você tem um chamado, né? Eu tenho um chamado, né? Não, perfeito, doutor, a sua colocação. E você falando aí, quando você começou a falar, eu me lembrei da passagem bíblica, da parábola dos 3 talentos, né? Isso. Parábola dos 3 talentos, né? E a gente tem que se... Como é que a gente tá... Quem somos nós hoje? É o que recebeu 1, recebeu 2, o que recebeu 3. Quem somos Sim, nós, né? Exatamente. O que nós estamos fazendo, né? Porque escuta muito de falar de crise, de dificuldade, mas assim, sempre vai existir, sempre vai existir. No mundo passareis por aflições. Já foi Tá, dito. tem uma frase que eu estampei lá na oficina para mim não esquecer. O céu não está em crise. Pronto. Agora a questão é que às vezes a gente quer chegar por chegar. Tipo assim, eu comprei, nada contra, ao contrário, eu trabalho para isso, eu quero chegar lá. Mas comprei aqui o carro, o lançamento da Tesla. Né? Eu trabalho para isso, é bom, viu? Quem tem aí, ó, corra atrás que é bom. Não tô contra isso não, mas tipo assim, a que custo? Será que a minha consciência está tranquila relacionada a isso? A que custo eu conquistei isso? Né? Porque, aí trazendo esse contraponto, porque assim, me convidando vai ter esse viés, né? Em outra oportunidade que eu vim, a gente vai falar sobre isso também. Mas o diabo também ofereceu para Jesus. Se você me adorar aqui, você vai ter todos os reinos do mundo. Então é sobre dinheiro? É sobre status? Não é sobre ter É coisas. sobre ter? É sobre ter, beleza. O diabo também dá. Mas é sobre ter debaixo da bênção de Deus. Isso. Eu outro dia fiz Isso mesmo. até postei, fiz uma postagem falando sobre ter e sobre ser, né? Né? Aí você tem filho ou você é pai, né? Sim. E aí, eu tenho 2 filhos, ou eu sou pai. É melhor Ter você filho é ser. fácil. Fazer pai é fácil. diferente. Entendeu? Aí eu tenho uma empresa. Eu tenho 2 empresas. É melhor você... O correto é você ter 2 empresas, você ser gestor de 2 empresas, né? Liderar 2 equipes, né? É verdade. E você ter aquele negócio é possessivo. É como se você tem por um momento ali. Você ser, você fica. Até porque, Artem, assim, uma coisa também... A gente vai amadurecendo, né? E a gente vai mudando alguns conceitos. Por exemplo, Deus, ele não unge empresa. Deus, ele não unge coisa. Isso. Deus, ele unge pessoas. Pessoas. Então, não é sobre a Uniservice. A Uniservice é um projeto que Deus levantou agora. Amanhã pode ser Pode ser outro. alguma outra coisa. Então, não é sobre a empresa, é sobre mim. Deus pode chegar para mim hoje e dizer assim, fecha a Uniservice. Ok. Beleza, não é minha? Vamos fechar. E agora? Como é que eu vou dar de comer minhas filhas? Quem cuida sou eu. Amém. Tá certo, ok. Beleza. Se o Senhor se responsabiliza, ele não é um para que minta. Nem filho do homem para que se arrepende. Então, se Deus mandar hoje, Artem, agora, isso eu digo pela minha salvação, pela honra das minhas filhas. Se Deus disser assim, feche, eu não chego nem lá, eu ligo daqui, fecha aí. E aí, não, eu vou seguindo outra rota aqui. Então, é sobre direcionamento, é sobre entender o que é que eu vou apresentar ao Senhor por obediência. Por isso que Deus deu a Abraão o que? Isaac, né? Aí depois Deus disse, eu quero Isaac. Como assim? O Senhor me deu? Foi, mas agora eu quero.
Mas, na verdade, ele queria provar o que? A obediência. Então, é sobre estar obedecendo ao Ele direcionamento estava de Deus. trabalhando em Abraão, né? Por isso ele pediu aquilo, depois até ele Isso. permitiu que voltasse. Isso. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um evento no Sebrae, foi um encontro de empretecos, um seminário lá que o Sebrae faz, Muito bom. bem antigo. E na ocasião, estava todos comentando sobre empreendedorismo, resultado, sucesso, tal. E desde que eu decidi, aí algum tempo atrás, começar um trabalho de mentoria para sucessores, eu seguia todos os princípios do David McClelland, que foi o cara que fundou toda a estrutura da preparação desse seminário chamado Empretec. Eu conheci o Empretec em 2002, como eu gosto muito de estudar, e é uma das coisas que traz muito prazer é aprender. E não é só eu, qualquer pessoa, quando aprende algo novo, qualquer pessoa, a carga de dopamina, serotonina vai lá para cima, porque é bom. E eu comecei a estudar tudo que os autores por trás, né, o Empretec é o nome do treinamento, mas o que estava por trás eram os pesquisadores. O David McClelland era o que era mais conhecido lá em 1950. E então ele chegou a um conjunto de comportamentos, conjunto de competência, e tem algumas áreas, principalmente todos os comportamentos se dividiam em 3 áreas, que era a área que ele descobriu que todo ser humano busca realizar algo, ele tem essa motivação. O David McClelland era um pesquisador da motivação humana. O que motiva o humano? Uma das coisas era essa realização, buscar a realização. A outra coisa que o ser humano busca é poder. Ele ter poder, não o poder pelo poder, mas é da natureza humana, ele buscar esse poder de agir, de influenciar. E o terceiro era planejamento. Esses 3 compõem a estrutura, digamos assim, a estrutura teórica de toda a formação deste seminário, que já tem mais de 20 anos, pelo Brasil afora, e ele é patrocinado literalmente pela ONU. E no Brasil quem realiza é o Empretec. Mas sempre me faltava um quarto elemento. Durante o Empretec, foi contada a história de um cara chamado Viktor Frankl. Estava dentro do seminário e de repente dá o exemplo. Viktor Frankl, escritor judeu, que morou na Áustria, pesquisou a importância de você ter uma meta. O tema da aula lá, né, o tema do momento do seminário era a meta, a importância das metas. E ele, junto com mais 4 autores, um pesquisou nações, um pesquisou criança, outro pesquisou adulto e outro pesquisou empresa. Quem pesquisou adulto foi Viktor Frankl. Então eram 4 autores que foi falado na hora e Viktor Frankl foi falado. Aí, como a história dele era muito comovente, que ele era sobrevivente de campo de concentração, chamou atenção aquilo. Mas também essa mesma tese da importância de ter uma meta foi provado com criança, como eu falei, com nações, com adultos e com empresa. Eu fui pesquisar o Viktor Frankl e aí descobri, para entrar nesse ponto que você falou, e aí muita coisa do que eu tenho estudado na faculdade foi tipo assim, fazendo blup, 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 se encaixando, blup, 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 blup. Eu já falei aqui umas 3 ou 4 vezes, vou falar de novo, porque tem tudo a ver com o que você falou. Empreender, para você que é cristão, tem o mesmo valor de quem foi chamado para ser pastor, de quem foi chamado, aí, né, dependendo como é que o seu grupo cristão chama o líder, ou um missionário, porque na origem do capitalismo, lá vai eu falar de novo de Max Weber, quando a gente estudou sociologia lá na faculdade, ele foi um autor que nós estudamos. Ele sai da Alemanha e vai pesquisar os Estados Unidos para descobrir por que os Estados Unidos era essa potência que se distanciou do resto dos outros países rapidamente, e o mundo lá na Europa ainda tentando entender as coisas e estava lá na frente. E justamente Max Weber descobriu que o capitalismo só se tornou essa máquina, o capitalismo original, não o atual. O atual se prostituiu porque tudo que bate na mão humana, se não tiver valores, vai ter o lado do bem e o lado do mal no meio, né? O homem descobriu fazer a fusão nuclear. Que coisa linda, fizeram a bomba atômica. Mataram não sei quantas pessoas até hoje, ameaça o planeta, destruir várias vezes. Então, algo que é bom na mão do homem, sem princípios, sem valores, vai virar bronca, vai virar problema. As empresas, o modelo de produção, o modelo capitalista, ele surgiu por cristãos puritanos, os protestantes puritanos, que diziam o seguinte, está lá no livro do Max Weber, se você não quiser acreditar no que eu estou falando,
que o nome do livro é A Origem do Capitalismo e a Relação disso com o Protestantismo. Porque o capitalismo só surgiu por causa dessa maneira do protestante pensar assim, vou fazer essa xícara para o cliente? Não, para Deus. Depois tiraram Deus, porque faz aí uns 200 anos que a humanidade está por força, a ferro e fogo o tempo inteiro, usando a ciência para tirar Deus da família, tirar Deus das conversas, tirar Deus da escola, tirar Deus de tudo. Aí botaram uma religião no lugar chamada ciência. Então, tira Deus, tira Deus, tira Deus. O tempo inteiro eles estão tentando tirar Deus. E colocaram no lugar o cliente como número 1. Mas no início as empresas não tinham o cliente como número 1. Número 1 era Deus. Vou fazer essa xícara para o meu Deus. E Deus me deu uma habilidade de fazer xícara, então vou fazer a melhor. E como era para Deus, você acha que ia ser uma xícara ruim ou boa? Boa. Excelente. O tempo passou e toda essa comunicação tirou Deus do primeiro lugar, bota o cliente. Só que o cliente, ele enrola, ele engana, ele não é correto, ele não é justo. Ele troca você por qualquer coisa, ele mente para poder fazer você. Então, não é confiável. E com isso não estou querendo dizer que você não atenda bem o cliente. Não é isso. É que ele só deixa de ser o primeiro na lista. E ele nem é o segundo. Algum de vocês já viram falar isso. O cliente nem devia ser o segundo na lista. Primeiro é Deus. Segundo, você e a sua equipe. Quem está dentro de casa. Né? O próximo, o princípio, né? O próximo. O cliente está no terceiro lugar. Mas que bom, ele está no terceiro lugar. Primeiro Deus satisfeito, a equipe feliz. Aí ele entra para receber o melhor do que esse grupo trabalha. O que você acabou de contar, a sua história, o seu chamado, é justamente esse o princípio que entrou para mim um quarto elemento que o David McKilley não descobriu. E os seminários não trabalham, porque eles trabalham tudo que dá certo, mas não tem Deus na equação. Então, para mim, eu coloquei o quarto item, que é propósito. Por que eu vou fazer o que eu vou fazer? Porque quando você tem o porquê, claro, e aí Viktor Frankl é o autor que criou a logoterapia, que tem até pós-graduação. Inclusive, eu pesquisei tanto isso que fui fazer uma pós-graduação, especificamente logoterapia, foi quase 2 anos, para entender como que ele descobriu cientificamente que quem tem um propósito é capaz de dar a vida por isso. É capaz de fazer coisa que você fica, mas como que alguém faz isso? É porque o propósito é maior, a causa é maior do que as consequências. Estou sofrendo, faz parte, porque eu tenho algo maior. Você começa a entender coisas que, na lógica, isso que eu estou falando, gente, não está raso, não. Você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais para entender o que a gente está falando aqui. Hoje o programa ele entrou numa linha mais... E quem se descobre, rapaz, ele fica em paz. Ele não fica mais na neura de que, meu Deus, é crise para cá, crise para colar. Calma, amigo. Eu sei onde eu estou. Então faz tudo a ver com faz tudo sentido o que você estava falando. Hein? A empresa que tem esse propósito aí, esse quarto ponto aí, que é o propósito, e faz acontecer com essa ordem aí, quem termina ganhando é o cliente, realmente. Né? Aí o cliente, quando ele está sentando lá, se achando que está no final da fila, aí ele é surpreso porque a porta que vai se abrir é aquela que está lá atrás, aí ele termina sendo o primeiro, né? Para ele vai dizer, essa empresa, rapaz, faz tudo para mim. Mas, no fim das contas, ele está tendo beneficiário. Sim, mas assim, que os telespectadores aí, os nossos ouvintes, eles possam ter a curiosidade de acompanhar toda a aula que foi dada aqui pelo professor, que às vezes tem gente que, o cliente, a gente já tratamos desse assunto aqui. Sim. Lá eu aplico que a esfera de primeiro lugar são 3, é composta por 3, né? É uma analogia semelhante, parecida com essa que o professor falou, né? Porque eu não tenho como o cliente ser em primeiro lugar se eu não tiver um colaborador. Pronto, eu estou aqui agora, as 2 empresas estão funcionando. Se eu não tiver um colaborador bom lá, né? E o produto de qualidade também, para entregar ao cliente, como é que o cliente vai ser em primeiro lugar? Então, eu sempre trabalho os 3, que é o colaborador, um fornecedor, para a gente colocar o cliente ali, digamos que em primeiro lugar, humanamente falando, né? Mas, se a gente for olhar para o lado espiritual, essa explanação do professor Radamais é a mais correta, certo?
E estamos já com Rapaz, a conversa o aqui, tempo aqui já bem limitado. Eu queria ver com o Evandro, contasse pra gente assim, hoje a Unicef, o grupo, Grupo Unicef, né? Sim. São quantas empresas hoje? São 3 aqui em Mossoró e tem lá em Natal, ali em frente a Monte Alegre, né? Perto de São José do Mipibu. BR-304, né? 304. Não, a 101. 101, né? Sim, 101. tá certo, na 101. 101. Sentido Recife. Eu passo lá e eu vejo. É. Hoje o grupo Unicef, hoje ele é composto por quantos colaboradores? Quantos colaboradores? Esse é o ponto mais tenso, né? Hoje tem uma sazonalidade, uma rotatividadezinha, mas é em média de 70 e pouco, o grupo. Aí o grupo hoje tem quantos anos? São 11. 11 anos. 11 anos. Eu olho para Evandro Adamés e eu vejo realmente aquele ser empreendedor, que eu vejo aquelas características que eu já falei aqui, né? Corajoso, né? Determinado, né? Competente. Também falei sobre um CPF que não é essas coisas todas, que consegue. Tem camarada com 40 anos, 50 anos aí, que o camarada, rapaz, não tem jeito para Artemis, né? Não toma jeito, né? Mas um CNPJ, ele não tem como ele estar hoje há 11 anos no mercado se ele não tiver esses ingredientes aí, né? É uma coisa, Artemio, assim, fazendo um contraponto também relacionado a isso, uma coisa que eu não recomendo, sinceramente, o que eu fiz. Eu não recomendo. O que, por exemplo? É assim, são 11 anos, foram muitas incubadoras, digamos assim, né? Quando eu digo assim, eu não recomendo, é porque literalmente eu olho para você e vejo uma vida sólida no empreendedorismo, uma coisa ali, um alicerce que você construiu, tijolinho a tijolinho, e vê o vento, vê a tempestade e permaneceu lá, né? Falando da questão do empreendedorismo. Eu, quando montei a Unicef, diante do direcionamento que Deus tem me dado, eu fiquei meio perdido naquela questão. Radamés, ele foi cirúrgico aí quando ele falou do propósito. Uma pessoa que tem um propósito, ela está disposta a morrer e se entregar por aquilo. Então, nesta minha, digamos assim, nesta minha compreensão do propósito da empresa, que era um propósito, que eu queria ser missionário, quando eu de fato montei a Unicef, eu entrei ali numa espécie de colapso sem ter claridade da coisa. E aí depois que aqui é o propósito, então eu morro por isso. E aí, em algum momento, eu me perdi no sentido de que, pronto, faltou maturidade. Eu me perdi em que aspecto, né? Eu estou dizendo isso para servir de exemplo para os demais também, porque eu não desejo que as pessoas passem pelo que eu passei. O que Evandro está falando aqui é bastante responsável. É interessante que a gente se atente com a fala dele, que eu não sei nem o que ele vai falar não, mas quando vem dele, né, que eu errei, tá? É interessante a gente saber porque outras pessoas não podiam falar isso, né, deixar o ego tomar de conta. E querendo ou não, nós, seres humanos, nós influenciamos outras pessoas. Sim. Então vamos eu tenho muita coisa do que não fazer. Só para eu errei demais. Eu posso dizer que eu acertei um pouco mais do que eu errei, porque a gente chegou onde chegou e estamos aí. Mas tem muita coisa que eu não faria. Então, lembra da questão de ser muito audacioso? Não, muito intenso. Sim. E aí, quando eu entendi, eu sou daqueles, pessoal, literalmente, que nem o apóstolo, pegaram o Pedro lá e vai matar, pois bota de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer que nem o mestre, não. Pegaram o Paulo lá, né? E Paulo disse, morrer para mim é ganho, meu amigo, eu quero é Cristo. Então, assim, eu sou muito do propósito, lá de morrer pelo propósito. Então, quando houve essa virada de chave na minha cabeça da empresa, que ficou meio confuso, e aí depois, não, a empresa é o propósito. Aí pronto, aí é onde houve um excesso da minha parte. Porque se era um propósito, eu era apenas o cumpridor deste propósito. O propósito não é meu, eu sou o mordomo. Só que em algum momento eu tomei como, então Deus me entregou, então aqui eu vou. E aí saí fazendo coisas sem direcionamento de Deus. Eu comprei uma empresa por $500 mil. Menos de um ano eu perdi essa empresa. E eu comprei, mas aí coloquei uma pessoa na época lá para me associar sem ter colocado dinheiro lá,
No final, perdi a empresa. Não estou frustrado, nem persigo essa pessoa, porque eu entendo que o erro foi do bonitão aqui. Por quê? Não, sem direcionamento de Deus. Deus me entregou. É aquela questão. Deus me entregou a cidade. Eu entrei, assumi, comprei. Aí depois eu fiz aliança com pessoas que Deus não autorizou. Ei, amigo, é complicado. Então nós estivemos já em outra cidade. E hoje eu já não estou mais. E aí, o que aconteceu? Desobediência. Não ouvi a voz de Deus. Porque, como eu disse, é dele, não é meu. Então, assim, eu não faria o que eu fiz. Eu não faria. Você sabe o que eu faria hoje, agora? Digamos que eu voltei 11 anos atrás. Essa é boa, essa é boa, essa é boa de ouvir. 11 anos atrás. Tô lá pedindo, Deus falou comigo para mim sair, porque Deus falou para sair. Eu ia falar com meu patrão. Hoje, de hoje. Voltando 11 anos atrás, mas com a experiência que você tem hoje. Sim, isso, boa. Ia falar com meu patrão de novo, ia pedir para sair de novo, porque na verdade Deus mandou, ia obedecer. Quando terminasse, meu irmão, eu ia ficar literalmente esperando qual era o próximo passo. Eu não ia sair resolvendo. Não. Não, o senhor não me chamou? Queria estar aqui, não. E aí, qual é o próximo passo? É assim. Porque o que foi que aconteceu? Em 5 anos, isso eu digo para a glória de Deus, em 5 anos, nós acessamos créditos, nós crescemos, o que as empresas crescem em 20, 30 anos. Eu tenho pessoas que eu conheço, da minha família, que estão há 27 anos no mercado e não acessou o crédito que eu acessei em 5. Por quê? Porque Deus dirigiu. Aí depois, eu fui querer dirigir. Aí eu retroagi 20 anos. Diga aí. Em 5 anos Deus me coloca em 30 na frente. Aí em 6 meses eu retroagi 20 anos. Então assim, eu tenho muito claro na minha vida que eu vou prestar conta daquilo que Deus me entregou. Que o hoje, ele é o que eu estou vivendo aqui agora. Okay. O daqui a pouco é incerto. E o passado, né? Também não é mais... E o passado, para mim, só serve de aprendizado. Isso, né? Eu tive uma situação também, recentemente, que passei que me magoou, tal, não sei o quê. Só que aí eu entendo, todas as coisas cooperam para o bem, amigão. Ei, não tem nada. É o que é. O ruim é bom. O ruim é bom, tem um aprendizado. Agora, cabe a nós aprendermos, né? Para que não entre no mesmo eita, que na quantas mesma situação lições. depois. Muita lição. Desculpa, Artemio, só complementando. Então, assim, voltando 11 anos com a cabeça que eu tenho hoje, eu seria mais Artemio. Devagar e sempre. Uma constância. Né? Mais planejado. Mais né? Esperando ali o que é que Deus... Porque quando Deus ordena as coisas, ela flui mais de forma mais... Né? Menos... O fardo dele é leve. Meu amigo, vamos agora aqui para... Estamos partindo aqui finalmente para as considerações finais. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença aqui, né? Amém. Quero agradecer também pelas palavras que você proferiu aí São sobre sinceras. a minha pessoa. Eu sei disso, sem dúvida. Olho no olho, assim. A gente conversa falando assim, olhando, né? Sim. Olho no olho, mas tem a hora que a gente tá falando olho no olho. Nós estamos falando agora olho no olho, professor. O cara que a gente... Sempre existe o respeito entre Artemio e Evandro, né? Sempre o CPF. E assim, deixa eu só abrir uma observação, e me ajudou muito, viu? Eu dei umas 200 de cabeça a ele aí, uns boletos atrasados e tal, e nunca me deixou de atender, né? Claro que eu sei que tem uns limites, tem hora que o cara não consegue, mas assim, eu nunca recebi uma ligação dele, não. Recebi do pessoal dele que tem que fazer, se não fizesse, não tava lá, né? Sim. Mas nunca deixou de me atender e obrigado. E eu tenho orado por vocês. Amém. Ele vai puxando coisas que a gente dá pros finalmente, aí ele traz outro assunto, a gente quer passar mais. Vamos marcar outro programa. Aí fica difícil, mas vamos aqui, que a gente já tá com o tempo já. Tá. Meu irmão, eu quero dizer a você que você é um cara que tem intimidade com Deus, porque quando a gente tem intimidade com Deus, aí a gente vai adquirindo experiências e experiências de vida. Sim. Né? Existem experiências empreendedoras, experiência como profissional, experiência como esposo, experiência como filho, como pai, como colega, né? Sim. Mas existe experiência de intimidade. Sim. Você só consegue abrir a boca para falar o que você falou aqui algumas vezes. Daqui mesmo, se eu entender que é para me fechar, eu não vou mais nem lá. Outro dia eu falando que
Toda primeira segunda-feira do mês, na Cardan Peças, já tem isso desde a pandemia. Que lá a gente fazia um momento Sim. e tal, mas não tinha uma Constância. uma data. Às vezes, não, hoje não dá pra fazer não, porque tá cheio tem cliente demais, hoje não sei o quê. Não, hoje tá sem ninguém, vamos fazer. Não, peraí. Eu entendo que a palavra de Deus, ela é muito valiosa, para ela estar ali, para quem quer. Sim. Não é para quem não quer, não. Para quem não quer, já tá dizendo. Se você não quer, meu amigo, peraí. Sim. E aí tá determinado já toda primeira segunda-feira do Glória a mês. Deus. A gente tem um momento, toda segunda-feira. Primeira segunda-feira do mês. Pode estar só agentes colaborador, pode estar a empresa cheia, lotada. Já tem hoje, já é tão constante já que tem cliente que já participou várias vezes, Sim. que ele chega ali, ele já sabe. Sim. Então, toda primeira segunda-feira do mês a gente tem um momento ali, um devocional, a gente lê uma palavra, lê um versículo, faz a oração do Pai Nosso, os colaboradores compartilham, conversam, a gente agradece pelo mês que passou e pede a Deus pelo mês que está se iniciando. E isso aí é bom, já faz parte hoje da rotina e tal. E eu digo que um ser humano aqui, falho, pecador, eu só quero que a Cardan Peças, eu chegar para Deus e dizer, eu só quero que a Cardan Peças abra as portas até o dia da vontade de Deus, do propósito de Deus. É isso mesmo. Então você é o cara que compartilhou um pouco aqui da experiência de intimidade com Deus. Você Amém. tem intimidade com Deus, bicho. Aí você diz assim, Deus, eu tô errado, eu errei aqui. Porque a gente erra e acha que Deus não tá vendo. Sim. E a gente vai só agradecer o que tá de bom. Sim. Eu acertei. Deus, eu ajudei Evandro hoje. Sim. Você tá vendo, né? Aí fazer que não dois Deus. Eu vi também que você quis derrubar Radamés. Sim. Mas eu não digo, Senhor, me perdoe porque eu quis derrubar Radamés. Né? Mas, meu irmão, parabéns. Continue sendo esse ser humano aí, incrível que você é. Continue tendo seu coração temente a Deus. E errar, todo mundo nós. Você errou muito. Não estou lhe desejando mal, não, mas você ainda vai errar muito ainda. Verdade. Eu erro também, todos nós erramos. Verdade. Mas o principal você tem, que é reconhecer o erro e falar publicamente. Se você está falando aqui para mim, para Radamés e para os telas, sem dúvida você tem falado isso para Deus Sim, já. sim. Então, parabéns, que Deus continue abençoando e abrindo porta para você. Muito obrigado. As minhas considerações é só que eu consegui perceber em Evandro o quarto elemento, que os três elementos já estão trabalhados pelos empreendedores e as instituições que trabalham formação de empreendedorismo, como eu citei aqui, é que no quarto, como você observou, eu identifiquei nele, que é justamente essa questão do propósito. Não é algo estranho, porque tem empresário que tá, a conversa vai, mas quando disser assim, e Deus? Peraí, deixa ele lá fora, ou então deixa ele na missa, deixa ele no culto, aqui é outra coisa. Isso é terrível se você pensa assim, cara. Isso é terrível porque gera uma dicotomia na cabeça. Você começa a viver uma vida de papel, de teatro, que aqui dentro é uma coisa, lá fora... Não digo que você descobrir que... Provavelmente isso acontece porque você ainda acha que o cliente deve estar em primeiro lugar. Aí você se submete a querer inventar coisas que o mundo diz para poder agradar o cliente. Se você já agradar a Deus, eu duvido o cliente não ficar satisfeito. É verdade. Se você realmente tiver esse quarto elemento, quarto ponto, me parece que ele é fundamental em quem quer empreender da maneira, digamos assim, originária. Aqueles que construíram um país tão fabuloso como os Estados Unidos e outros países, e outras empresas, e outros segmentos, sem perder a sua essência. Isso acho que hoje o programa de hoje trouxe essa conversa para a gente refletir sobre isso, você que está acompanhando, refletir, não só empresário, mas profissional também. Você só fica reclamando do dono da empresa, você tem que botar um pouquinho a cabeça no lugar e entender. Esse emprego que eu tenho é o mesmo princípio, foi Deus que me deu, uai. E enquanto estiver aqui, farei com que Deus seja meu patrão número 1, eu vou cuidar do minha equipe, e o meu patrão, os clientes, vai estar lá em segundo, terceiro lugar, tranquilo. Isso não é desonra, não. É só colocar as coisas no seu devido lugar, para que haja harmonia, né? Apesar de que talvez o seu patrão, na sua empresa, não tenha essa visão, pode ser, mas você que está escutando tem, uai. Eu trabalho numa empresa que o dono lá não tem essa visão. Meu chefe, governo federal, né, eu trabalho para o governo federal, ele não tem essa visão de que Deus está em primeiro lugar. Eu entendo,
É a formação deles, é o que eles... Mas eu, como servidor público, entendo sim que Deus está em primeiro lugar. E eu estou ali para servir o público, mas colocando Deus em primeiro lugar para que eu dê o melhor para o meu público, para que eu dê o melhor lá para os meus queridos incubados, lá 32 jovens, cheios de ideias na cabeça, querendo mudar o mundo. E eu tenho que estar lá para ajudá-los, animá-los, encorajá-los, porque é bronca que os coitados sofrem, amigo, querendo empreender no mundo que não dá apoio, e a gente tem que estar lá, não, calma, peraí, vamos tentar outro, vamos tentar ali. Mas que no fim das contas, ainda não é por eles. É para que quando eu chegar em casa, eu olhar para minha esposa, para o menino e dizer, missão cumprida hoje, né? Desliga aqui, vamos fazer outras coisas, para que a gente possa dormir em paz, dormir tranquilo, né? Em tranquilidade, porque tá servindo a Deus. No fim das contas, isso que vai passar, a gente vai morrer, as coisas vão passar, e aí eu fiz o quê? Eu quero fazer algo que no final, quando tiver nos meus últimos minutinhos lá, papai, vai desligar, o senhor já era. Eu disse, não, eu estou em paz, eu fiz o que eu devia ter feito, né? Fiz, como o apóstolo Paulo falou. Sim. Aquela frase do apóstolo Paulo deve ser o desejo de todos nós, né? Cumpri o que estava para ser feito. Ah, não fiz o que poderia ter feito, tudo tranquilo, mas eu fiz o que eu, né, pude fazer e poder ir em paz. Pois é, eu queria agradecer mais uma vez a Radamés, a Artêmio. Foi levantada aqui a bola da sucessão e eu queria só dizer que assim, isso é algo que eu trabalho todos os dias, mas não um sucessor da Uniservice. Um sucessor que realmente os meus filhos, eles possam também seguir a Cristo. Amém. Porque se eles seguirem a Cristo, pode ser que Deus direcione eles para a Uniservice. Sim. Ou não. Então aí vai na bússola, isso é uma visão minha, né? Então é suceder-me naquilo que eu segui a Cristo. Então, muito seja bom. Na Uniservice, seja eu lá na Cardan, né? Jesus disse a Pedro assim, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então não tem um problema nenhum de amanhã estar servindo lá na Cardan. Nenhum problema. Fechei e tal, não sei o que. Até tá aprendendo alguém assim desenrolado, não? E estou lá apacentando as ovelhas com Artêmio e daqui a pouco a gente volta para casa. Deus abençoe, um abraço. Queria só, professor, dizer que nós estamos com o projeto GPX, já dizer para você também, gestão com princípio, e o X é de multiplicação, justamente para empreendedores, para pessoas que querem se alinhar com o propósito de Deus. GPX, vocês podem procurar lá que vocês vão achar no Instagram, porque é um trabalho feito justamente para os empreendedores que querem esta aproximação para com Deus, para entender o que é que Deus quer com você dentro do seu negócio, tá certo? Vamos fazer depois um outro programa. Pronto. Falar, e aí você, que tem também uma pessoa que está participando. É o Maicon, o Maicon, na verdade foi algo aqui que Deus entregou para Maicon, né, para trabalhar justamente os gestores cristãos, que às vezes a gente está perdido. Quantas vezes dentro da minha empresa eu não estava dizendo que servia a Deus, mas nas práticas negando, isso aqui não mostra não esconda aí, porque não, ele lá vem atendendo, não, peraí, tem que estar nas claras, amigo, o que é que está oculto, que eu não posso estar, né? Então assim, é preparar o GPX em resumo, finalizando agora, porque eu falo muito também, vou finalizar agora. O GPX é um alinhamento para que os empresários realmente estejam diante da vontade de Deus. Em resumo é isso. Muito bom, e assim encerramos nossa edição de hoje. Agradeço a sua audiência, Deus abençoe, nos encontramos na próxima edição.